Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre punição. Se você é pai, mãe, tio, tia ou profissional, já deve ter escutado falar. Conte comigo, será que você já passou por isso? Seu filho está dando bastante trabalho, está tendo comportamentos interferentes, você não está conseguindo ter algum ganho com ele, e aí você escuta o quê? Já fiz de tudo, já botei de castigo, já tirei o videogame, o celular e não funcionou. O comportamento só piora. Você já passou por isso? Se você passou por isso, provavelmente é porque você esteve utilizando a punição. O que seria a punição? Uma das formas mais recorridas pelas famílias e muitas vezes por alguns profissionais para reduzir o comportamento interferente. A punição entende-se como você emite aquele comportamento que a gente vai chamar de interferente ou indesejado, por exemplo, emite aquele comportamento e a consequência dele, ou seja, vai ser ou acrescentar algo que é aversivo àquela pessoa, ou você vai retirar algo que é bastante agradável para ela. E ambas as formas para que aquele comportamento ele seja reduzido. Exemplo, o seu filho, ele gaseou uma aula. E após você ficar sabendo que ele fez isso, você vai lá e retira o celular dele, como uma forma de dizer, eu estou retirando o seu celular para que você não imite esse comportamento. Isso é uma forma de punição também. Quando a gente pensa na análise do comportamento aplicada, ela vai entender como uma punição negativa e punição positiva. Quando a gente pensa em punição positiva, é porque algo aversivo vai ser acrescentado. E quando eu falo em punição negativa, algo que é reforçador para aquela pessoa é retirado para reduzir um comportamento. Então, ambas as formas, elas são bastante recorridas, mas é muito comum a gente escutar, principalmente das famílias. Eu já fiz, eu já retirei o reforçador, já tirei o celular, eu já coloquei de castigo e não melhora, pelo contrário, só piora. Começa a aumentar, o comportamento começa a intensificar. E por que isso acontece? Quando a gente pensa na punição, entendemos que ela não é uma forma de aprendizado. Quando a gente fala em aprender uma habilidade, a gente utiliza o reforço, porque o que seria o reforço? O reforço é aquela consequência que vai aumentar a probabilidade daquele comportamento acontecer. E quando a gente pensa na punição, ela não traz aprendizado. Ela pode interromper o comportamento naquele momento, mas ele não está sendo ensinado nada. Então, existem diversos estudos sobre o efeito. E dentro desse contexto, um dos efeitos da punição é justamente aquele sentimento aversivo. Esse sentimento aversivo pode ser para a pessoa que está aplicando a aversão, ou seja, aquele adulto que está punindo aquela criança, aquele adolescente, pelo que ela está sendo punido, exemplo, dentro de uma escola. Então, no lugar dele criar o gosto por estudar, ele pode sentir ainda mais aversão para estudar. E, além disso, ele também pode evocar comportamentos aversivos para aquela pessoa, figura de punição. Então, seria aquele adulto. E quando a gente entra no contexto de pessoas autistas, por exemplo, pode evocar também, além de tudo isso que falamos, comportamentos agressivos. E o principal, gente, não há um aprendizado. Por isso que falamos tanto, que muitas vezes recorremos à punição por parecer algo mais fácil, por parecer uma atitude mais assertiva. Mas é muito comum escutar das pessoas que aplicam punição, e não estou falando aqui de punição física, tá? Existem também essas formas, sabemos que somos completamente contrários a essa ação. Mas não é apenas isso. Estamos falando de um indivíduo
que está ali para aprender, desenvolver o aprendizado, seja em qualquer área da sua vida. E muitas vezes ele não consegue desenvolver porque o ambiente que ele está inserido é altamente punidor e não reforçador. Então, quando a gente diz que um ambiente ele é reforçador, quer dizer que aquele comportamento ele vai aparecer, a pessoa vai estar disponível ali de forma motivada. Na punição acontece o contrário. Então, o Skinner, ele sempre vai trazer, ele traz de uma forma muito assertiva o conceito da punição e não entendendo muito bem os efeitos. Ou seja, ele diz que o efeito da punição ele é adverso. Por quê? Não sabemos quais resultados negativos vão existir. Então, a gente entender é que se você tem uma criança, um adolescente que está emitindo comportamentos que você está recorrendo à punição, talvez porque você não saiba o que fazer, o primeiro ponto que você precisa entender é: quando eu olho para esse indivíduo, eu preciso entender qual habilidade que ele precisa aprender para que eu não precise recorrer a um comportamento, a uma consequência de punição. Então, sempre que eu olhar para esse indivíduo, por exemplo, eu preciso me questionar sobre isso. Entende que se eu estou recorrendo à punição, é porque existe algo que está fora do controle, existe algo que eu quero modificar, existe um comportamento que eu estou julgando que é passivo de punição, ou seja, recorremos à punição para a redução de um comportamento, sendo que não há um aprendizado quando utilizamos essa punição. Então, se você tem um comportamento que você julga que, eu quero aplicar a punição para que ele não faça esse comportamento, você precisa olhar para isso e pensar. No lugar de utilizar uma punição, você precisa olhar para aquele indivíduo e dizer o que ele precisa aprender para não emitir esse comportamento interferente. Então, a análise do comportamento aplicada, ela vai dispor de diversas técnicas para que a gente consiga lidar com aquelas crianças e adolescentes sem recorrer à punição. Então, dentro desse sentido, por exemplo, uma das grandes técnicas que temos é o uso do reforço. Mas o principal que você precisa entender é que sempre que existe um comportamento interferente, existe uma habilidade que aquele indivíduo precisa aprender. E é nesse momento que eu preciso olhar para ele e identificar qual habilidade que ele precisa aprender para que eu não precise utilizar a punição, e sim o reforço positivo. E se você quer ficar por dentro de mais conteúdo como esse, temos uma trilha completa de aba para pais e profissionais. É só você clicar aqui no link e se inscrever. Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar.